Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bom dia a todos. Pode se assentar. Quero pedir que os irmãos abram a vossa Bíblia em Romanos, capítulo 8. Estou com a garganta um pouco ruim, mas acho que dá. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Irmãos, nos dias atuais, nós nos tornamos dependentes de algumas coisas em nossa vida. O nosso dia a dia, muitas vezes nós dependemos de algumas coisas. E o maior exemplo, ele está na nossa mão, está no nosso bolso, que é o nosso celular. Hoje, infelizmente, querendo ou não, o celular ele é uma ferramenta ao qual nós dependemos. Porque nós temos tudo o que nós precisamos, nós temos no celular. Tudo o que nós queremos pesquisar, nós encontramos no celular. Mas essa ferramenta, ela é importante para nós, ela nos ajuda no nosso dia a dia, ela facilita o nosso dia a dia. E isso é uma das várias coisas que nós dependemos. Nós dependemos do celular, às vezes dependemos de um carro para nos locomover. Então, nós dependemos de algumas certas coisas em nossa vida. Muitas coisas, elas são importantes porque elas nos ajudam com as nossas funções, com os nossos afazeres. E mesmo havendo essa certa dependência nessas tais ferramentas, nessas coisas, ainda assim é possível que nós vivamos sem. Por mais que o celular se tornou uma ferramenta tão importante para nós, se tornou uma ferramenta a qual nós temos, querendo ou não, uma grande dependência por conta de pagar as contas, conversar com as pessoas, enfim, diversas ferramentas nós encontramos. Mas por mais que ele seja tão importante no nosso dia a dia, que facilita tanto a nossa vida, ainda assim nós conseguimos viver sem o celular. Sem o celular, nós conseguimos ainda nos comunicar, conseguimos ainda, talvez, fazer uma transição bancária, pagar as contas. Enfim, todas as ferramentas a gente consegue de um certo modo sem o celular. Por mais que seja um pouco mais demorado, um pouco mais difícil, ainda assim é possível viver sem o celular. Mas existe algo que não é possível que nós vivemos sem. Existe algo na nossa vida que nós somos dependentes e que nós não conseguimos viver sem isso. Não se uma vez tivermos uma experiência com essa coisa, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa maior dependência, e sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos viver. Em Romanos 8, no verso 14, diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. E é daí que surge essa necessidade de termos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Porque para ser filho de Deus, precisamos ter o Espírito Santo de Deus. E nessa manhã nós falaremos um pouco sobre a nossa dependência do Espírito Santo. Porque assim como Davi, ele reconhecia no Salmo 51, que não poderia ficar sem a presença de Deus. Davi, quando ele escreve o Salmo 51, ele era um rei que tinha muitas posses. Ele era muito rico. Ele tinha muito servo, muitos animais, mas ele reconhecia que ele poderia perder o trono, ele poderia perder o reino, ele poderia perder os animais, poderia perder tudo na vida dele. Mas o que ele não poderia perder é a presença do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós não podemos perder em nossa vida. Romanos 8, versículo 1, está escrito assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo
Jesus. E estar com Cristo Jesus é não andar segundo a carne. E andar segundo a carne é andar longe de Jesus Cristo. Porém, quando nós andamos com o Espírito, segundo o Espírito, nós já andamos com Cristo. Quando estamos com Jesus, nós fazemos a sua vontade. Quantas vezes você já saiu, foi para algum lugar que você não sabia o caminho, não conhecia, não sabia onde era, mas você foi com alguma companhia que conhecia. E essa companhia, ela foi te direcionando e você foi seguindo ele. Quantas vezes já aconteceu da gente ir para algum lugar com alguém que a gente não conhece o caminho, mas a pessoa ela conhece? O que nós normalmente fazemos nessa situação é deixar a pessoa nos guiar. E a vida com Cristo, ela é da mesma forma. Cristo, ele sabe o caminho até o céu. Ele sabe o que precisamos fazer para chegar ao céu. Nós já não sabemos, e é por isso que nós devemos seguir a Jesus. Por isso que precisamos fazer a vontade de Jesus Cristo. E andar segundo o Espírito é obedecer à voz do Espírito Santo. Aquela vozinha que fica nos dizendo o que é certo, aquela vozinha que fica nos dizendo quando nós estamos errados, é essa voz que nós precisamos sempre estar ouvindo. E isso é muito importante. Nós sempre estamos ouvindo a voz do Espírito Santo. Porque quando nós ouvimos essa voz, é uma indicação que eu e você temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. E estar com Jesus Cristo, ela não é só postar foto, partiu igreja. Estar com Jesus Cristo não é só dia de culto. Postar uma foto, hoje é agenda em tal igreja. Isso não é estar com Cristo. Porque estar com Cristo é ter uma comunhão com Deus. É ter uma sintonia com Jesus Cristo. Estar com Cristo é ouvir a sua voz, é seguir o seu caminho, é estar disposto a tudo que Ele falar, nós obedecemos. Estar com Cristo é ter uma vida com Cristo. É você se aproximar dEle. Da mesma forma que você se aproxima daquele amigo que você gosta e se torna mais íntimo, da mesma forma é com Jesus. Quanto mais nós nos aproximamos, mais íntimo nós somos. E só tem como nós nos aproximarmos de Jesus quando nós queremos conhecer a Jesus. Só tem como nós nos aproximarmos do Espírito se nós deixarmos o Espírito se aproximar de nós. É ter uma comunhão com Jesus Cristo. Isto é uma vida no Espírito. Isto é andar segundo o Espírito. É andar com Cristo. É ter uma vida com Ele. É aprender a viver um novo padrão de vida. Um novo estilo de vida. Porque antes nós seguimos um estilo, nós éramos de um jeito, nós vivíamos de um jeito. Mas agora com Cristo, tudo mudou. E tudo se fez novo. Porque agora nova criatura nós somos. Porque andamos segundo o Espírito. É andar com uma vida nova. É andar com Cristo. É ter essa comunhão com Jesus. Agora, andar segundo a carne é totalmente ao contrário do que andar segundo o Espírito. Se quando nós andamos segundo o Espírito, nós seguimos o caminho de Jesus, andar segundo a carne é seguir os nossos próprios caminhos. Se quando estamos andando segundo ao Espírito, estamos ouvindo a voz do Espírito, andar segundo a carne é ouvir a nossa própria voz, a nossa própria razão. É não ter uma comunhão com Cristo, é estar longe de Cristo. Isto é andar segundo a carne, é continuar vivendo as mesmas práticas sem Jesus Cristo. É continuar vivendo tudo aquilo que nós fazíamos. É só permanecer. Isso é andar segundo a carne. É se inclinar à carne. E quando nós nos inclinamos à carne,
nós rejeitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque o sacrifício de Jesus foi para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos uma comunhão com Ele. O sacrifício foi para trazer uma nova aliança. E só tem uma nova aliança quem tem comunhão. Então, quando nós rejeitamos andar segundo o Espírito, nós rejeitamos o sacrifício de Jesus na cruz. E tudo tem uma consequência em nossa vida. Quando nós escolhemos andar segundo a carne, nós temos uma consequência. Quando escolhemos andar segundo o Espírito, nós vamos ter uma consequência. E andar segundo o Espírito Santo de Deus nos traz alguns benefícios. Nos traz que não há mais uma condenação. O próprio apóstolo Paulo, ao escrever, ele diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos vida, nós temos paz e nos inclinamos ao Espírito Santo de Deus. Quando fazemos isso, muitas coisas boas acontecem em nossa vida. Nós não seremos mais condenados. Porém, quando nós andamos segundo a carne, nos traz alguns malefícios para a nossa vida. A consequência de andar segundo a carne é sermos condenados. A consequência de andar segundo a carne é que nós teremos muitos tormentos, muitas aflições e receberemos a morte. Isso é andar segundo a carne. Mas quando nós decidimos andar segundo o Espírito, tudo isso é deixado de lado. Porque nenhuma condenação há, porque estamos com Cristo Jesus. Mas o próprio apóstolo Paulo, ele nos diz que nenhuma condenação há para aquele que anda segundo o Espírito. Porque através de Jesus Cristo, nós fomos perdoados. Através de Jesus Cristo, nós fomos libertos dos nossos pecados. E hoje já não somos mais condenados, se andamos segundo o Espírito. Hoje somos perdoados e libertos de nossos pecados, graças a Jesus Cristo, que morreu por nós. Então hoje nós conseguimos ser libertos. Hoje nós conseguimos ser perdoados. Em 1 João 1, no verso 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós fomos perdoados por Jesus. Os pecados cometidos antes foram perdoados. Mas existe uma condição. Para ter o perdão, precisa ter o arrependimento. Não há perdão sem arrependimento. Não é só chegar em Jesus e falar: Jesus, me perdoa aí, eu pequei. E ponto. Não. É: Jesus, eu estou arrependido do meu coração. Meu coração se arrepende do pecado. E hoje eu quero te pedir perdão. Este é o arrependimento que traz o perdão para a nossa vida. O próprio Jesus, ele diz em Lucas capítulo 15, o verso 7, haverá alegria no céu quando um pecador que se arrepende. Então, quando há o arrependimento, há o perdão, há a alegria no céu, porque um pecador se arrependeu. A confissão ao Senhor gera o arrependimento. Só há perdão se tiver arrependimento. Só há arrependimento se tiver confissão. Para nós podermos nos arrepender, nós precisamos confessar a Deus o pecado que nós cometemos. Precisamos confessar a Deus o que fazemos. Precisamos confessar a Deus o erro que estamos cometendo. Assim nós teremos o arrependimento. E assim conquistaremos o perdão. E a confissão, ela é muito importante. Porque é quando confessamos que nós entendemos que somente Jesus ele pode nos ajudar.
que somente Jesus pode nos dar graça. Quando você confessa algo para alguém, qual que é o seu intuito? É que essa pessoa possa vir te ajudar, que essa pessoa possa vir te confortar. E quando nós confessamos o pecado a Jesus, nós temos o intuito de que Ele nos ajude, que Ele nos perdoe. Por isso nós confessamos. É no arrependimento que nós mostramos que não precisamos de mais nada, a não ser de Jesus. É nesse arrependimento, é nessa confissão que nós entendemos que nós precisamos do Pai, que nós precisamos do bom pastor, que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E somente Jesus, Ele é suficiente para a nossa vida. Nada mais nos satisfaz, só Jesus. Você não precisa de nada mais em sua vida, só Jesus. Quando nós olhamos a história de Davi, quando ele compõe o Salmo 51, ele está em pecado. Ele tinha tudo o que ele poderia oferecer em sacrifício. Milhares de animais, centenas de animais, eles poderiam sacrificar para conseguir o perdão de Deus. Só que ele entendeu que essas coisas não valem. O que vale é o arrependimento. Ele poderia sacrificar muitos animais, mas ele preferiu sacrificar o seu ego e se arrepender para alcançar o perdão de Deus. Saul, ele preferiu o trono do que a Jesus. Saul, ele preferiu estar com o seu nome estampado do que Jesus, do que Deus. Saul, ele preferiu fazer as suas próprias decisões do que ele estar com Deus. E disso, ele perdeu a Deus. E quando ele perdeu a Deus, ele perdeu o Espírito Santo. E quando ele perdeu o Espírito Santo, a sua vida ela foi caindo. Vieram tormentos, vieram perseguições, e ele perdeu o trono. Tudo que ele mais queria era ter aquele trono, era ter o reinado. Só que ele perdeu, uma vez que ele perdeu o Espírito Santo. Só que Davi, ele foi diferente. Ele perdeu o trono, ele perdeu o reinado, ele teve que fugir, ele teve que se esconder, ele teve que sofrer, mas uma única coisa ele não perdeu, que foi o Espírito Santo de Deus. A presença de Deus ele não perdeu. E isso é o mais importante para a minha e para a sua vida. Nós podemos perder carro, podemos perder moto, dinheiro, trabalho. Nossa saúde pode estar até ruim, mas uma vez que temos o Espírito Santo de Deus, nada mais nos satisfaz. Hoje nós somos perdoados pelo sangue do Cordeiro, e pela sua graça nós fomos libertos de todo o pecado, pois os seus ensinamentos nos trouxeram a libertação. O seu sacrifício trouxe a libertação para a nossa vida. Jesus Cristo, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E para conhecer a verdade, nós precisamos entender quem é a verdade. Para que possamos ser libertos, nós devemos conhecer essa verdade. Pois quando nós não conhecemos a verdade, nós vivemos uma vida de mentira. Onde pensamos que muitas coisas que fazemos, onde pensamos que muitas coisas que está acontecendo são coisas boas, mas que na realidade são coisas que estão cada vez mais nos puxando para baixo. Quando nós não conhecemos a verdade, nós vivemos uma vida de mentira. Nós pensamos que está bom, mas não está. Mas ao conhecer a verdade, nós entendemos que aquilo que estávamos vivendo estava errado. E que hoje nós precisamos viver totalmente diferente. E o significado de verdade, de conhecer, é entender e compreender e aprender algo por meio da experiência ou por meio do raciocínio. Então você só conhece quando você começa a entender, quando você começa a compreender e quando você começa a aprender algo, seja por experiência ou seja por raciocínio.
Em João 14,6, Jesus Cristo diz ser o caminho, a verdade e a vida. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade. Jesus Cristo, ele é a nossa verdade. E através disso, entendemos. Através desses dois textos, de João 14,6 e de João 8,32, nós conseguimos entender que Jesus Cristo é a nossa verdade. E que quando conhecemos a Jesus, nós conhecemos a verdade. E conhecer a Jesus é entender quem Jesus é em nossa vida. É entender quem Ele é para nós. Quando nós entendemos isso, nós percebemos que Jesus, ele é a direção certa a qual nós devemos seguir. Que Jesus, ele é o que nos faz passar do pecador para o justificado. Quando entendemos que ele é a verdade, nós percebemos o erro que estávamos cometendo. Conhecer a Jesus é entender quem Jesus é para a nossa vida. É compreender quem Jesus é, o que Jesus é para a nossa vida. Isso é conhecer a verdade. Só que uma vez nós conseguimos conhecer a verdade, é somente se tivermos uma experiência com essa verdade. Nós só conseguimos conhecer a Jesus através de uma experiência com Jesus. Só é possível ter a experiência com Jesus se nós realmente queremos conhecer a Jesus. Porque aí, se nós realmente quisermos conhecer a Jesus, nós entendemos que nós precisamos deixar Ele agir em nossa vida. Você só conhece alguém de verdade quando essa pessoa tem alguma autoridade. É aquele ditado: quer conhecer a pessoa, dá poder a ela. Então é basicamente isso. Se você quer conhecer a Jesus, deixe Ele agir na sua vida. Deixa o controle da sua vida nas mãos de Jesus. Porque assim você vai conhecer realmente quem Jesus é para a nossa vida. Porque aí você vai perceber que é Ele que salva, que é Ele que cura, que é Ele que restaura, que é Ele que traz a justificação. Quando nós deixamos Jesus assumir o controle de nossa vida, nós entendemos toda a autoridade que Ele tem em nossa vida. E assim nós conseguimos ter uma vida melhor. Uma vida que ainda vai ter tribulações, uma vida que ainda vai ter prova, mas é uma vida que tem uma garantia que estaremos junto ao Pai. Uma vida que teremos uma garantia que no final dela teremos a salvação. Conhecer a verdade é conhecer a Jesus. E por isso nós precisamos ter uma experiência com Cristo. Viver uma experiência com Cristo é deixar Ele fluir em nossa vida. É deixar Cristo tomar o controle de tudo em nossa vida e de tudo o que nós somos. É deixar que Cristo nos direcione e que Ele faça o que Ele quer em nossa vida. Pois somente Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. Nossos pensamentos, eles são muito pequenos. O que pensamos comparado ao que Cristo pensa a nosso respeito é muito pequeno. Porque Cristo, Ele entende. Ele sabe aonde nós conseguimos chegar se uma vez estivermos com Ele. Ele conhece até onde podemos chegar se nós nos prostrarmos a Ele. Ele conhece o que conseguimos fazer se nos prostrarmos a Ele. Porque quando prostramos, entendemos que é Ele que reina e que é Ele que controla tudo. E esta verdade, ela nos traz uma libertação. E todos nós precisamos ser libertos de algo em nossa vida. Libertos de nós mesmos, principalmente. Porque a carne, ela tende ao pecado. E quanto mais nós deixamos a carne se sobressair, quanto mais deixamos a carne falar, mais pecamos. E é por isso que sempre precisamos ser libertos, principalmente de nós mesmos. É por isso que Cristo, Ele precisa me libertar de mim mesmo.
Porque no versículo 33 de João 8, os judeus eles estavam ouvindo a Jesus, e quando Jesus ele fala que conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará, eles ficam em dúvida, eles questionam como que eles podem ser livres. Porque para eles, por serem descendentes de Abraão, eles não eram prisioneiros de nada. Só que eles estavam achando que o que Jesus estava falando naquele momento era uma prisão física. Só que o que Jesus estava trazendo era uma prisão espiritual. Era a prisão que o pecado ele traz. E aquele que comete o pecado, ele precisa ser liberto do pecado. E só há uma maneira de ser liberto: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho, se, pois, Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que para isso nós precisamos conhecer a Jesus, conhecer essa verdade em nossa vida, porque assim nós podemos ser livres. E para sermos perdoados e libertos de nossos pecados, nós precisamos entender essa dependência do Espírito Santo em nossa vida. Somente assim nós entendemos a necessidade que temos do Espírito Santo em nossa vida, para então podermos ser livres, para que possamos ser perdoados, para que possamos viver para Cristo. Nós podemos inclinar ao Espírito Santo quando entendemos a necessidade do Espírito Santo em nossa vida. Só que a partir daí, a partir do momento que nós começamos a compreender o Espírito Santo em nossa vida, quando começamos a compreender a necessidade e a nossa dependência pelo Espírito, nós começamos a gerar frutos. E esse fruto que geramos é o fruto do Espírito, que o apóstolo Paulo ele descreve em Gálatas, capítulo 5, o versículo de número 22. Esse fruto ele é gerado por uma vida que anda segundo o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo ele vai descrever na sua carta a Gálatas, no capítulo 5, ele descreve primeiramente a obra da carne. Paulo ele descreve aquele que anda segundo a carne, aquele que se inclina à carne. A carne ela batalha constantemente contra o Espírito, e o Espírito batalha constantemente contra a carne. A vontade da carne ela é uma, mas a vontade do Espírito ela é outra. A vontade da carne é o pecado. A vontade do Espírito é a consagração ao Senhor, é estar com Cristo. E Paulo ele nos informa as obras da carne em Gálatas 5, do 19 ao 21. Ele diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdam o reino de Deus. Toda ação, ela tem uma reação. Quando nós decidimos nos inclinarmos à carne, nós geramos as obras da carne. E essas são algumas das obras da carne que Paulo ele fala. E essas coisas, tais coisas semelhantes a essas, farão que nós não herdamos o reino de Deus. Só que ele vem nos dando um alívio em nossa vida. Mas aqueles que entendem que precisamos do Espírito Santo e que vivem guiados pelo Espírito Santo geram fruto, o qual o apóstolo Paulo mesmo, ele descreve no versículo 22. Mas, após todas essas obras da carne, após
todos esses pecados, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, é paz, longanimidade, benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Aquele que entende a dependência que tem no Espírito Santo, esse gera fruto. Gera o fruto do Espírito Santo. Se não está gerando esse fruto em nossa vida, é porque tem algo errado. Se nós olharmos para a nossa vida e não vemos esse fruto sendo gerado, nem mesmo esse fruto nascendo, é porque tem algo errado. E é hora de começar a mudar. E é hora de começar a gerar esse fruto do Espírito. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele gera esse fruto. Ele gera o fruto do Espírito. Mas aquele que não tem, só gera as obras da carne. Então, uma vez que nós não estamos gerando fruto, é porque há algo nós precisamos corrigir em nossa vida. Mas se esse fruto, ele está sendo gerado, se nós estamos olhando para a nossa vida e estamos vendo esse fruto ser gerado em nossa vida, permaneça firme da maneira que está. Se o fruto está sendo gerado, continue dependendo de Cristo, pois somente Ele pode nos dar graça em nossa vida. A nossa dependência do Espírito Santo nos faz gerar o fruto, nos faz estar cada vez mais próximos de Jesus, andando segundo a vontade de Jesus, para que sejamos perdoados e livres de nossos pecados. Uma vez que nós colocamos os nossos olhos em Cristo, nada mais nos satisfaz. Porque uma vez que colocamos nossos olhos em Cristo Jesus, nós entendemos a dependência que nós temos nele. A dependência que nós temos no Espírito Santo de Deus. Que nós perdemos tudo, mas que não perdemos a presença de Deus. Você pode perder tudo na sua vida, só não perca a presença de Deus. A vida de Jó é um grande exemplo para a nossa vida. Ele perdeu tudo o que ele podia perder, mas Deus estava com ele. E no final tudo foi restituído. E mesmo que nós possamos perder algo em nossa vida, nós podemos estar com Cristo. Nós podemos estar com Deus. Porque se for da vontade de Deus, tudo vai ser restituído. Tudo vai vir em dobro. Mas se não for da vontade de Deus, amém da mesma forma. Porque o mais importante não é riquezas, não é bens materiais. Mas o mais importante é a salvação e a vida eterna ao lado de Deus. O fruto do Espírito só é gerado uma vez que dependemos do Espírito Santo de Deus. Aplauda ao Senhor, eu agradeço a oportunidade.